pessoal, tudo bom? Eu sou Elisa Carneiro, fotógrafa documental e bióloga. Fui convidada pelo querido amigo Moscatelli para falar para vocês hoje sobre o meu primeiro livro fotográfico autoral, que ele fala sobre a palmeira jussara e a Mata Atlântica. E ele gentilmente me convidou para participar da Semana do Meio Ambiente de Guararema. Mosca, gratidão pelo convite. É muito bom poder participar com vocês desse evento. E a semana, né, que vai do dia 1º até o dia 5 de junho, tá aí recheada de palestras maravilhosas, muita gente bacana falando ao longo desses dias. E eu tive o privilégio de poder estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o livro e apresentar para vocês, para quem não conhece, a palmeira jussara, enfim, a gente fazer uma imersão num pouco da história de quem é essa planta, né? Quem é essa planta na verdade, como o livro surgiu. E mais uma vez gratidão mesmo, Mosca, pelo convite, gratidão à Prefeitura de Guararema. Então eu vou me apresentar aqui, falando um pouquinho do que eu faço, contando para vocês e logo apresento o livro. Então, meu nome é Elisa Carneiro, sou fotógrafa documental, também sou bióloga, me formei em biologia e dentro da fotografia documental, o meu campo principal de atuação é a fotografia de natureza. Então, eu fotografo paisagens, vida selvagem e todas essas maravilhas que o nosso planeta nos brinda, né? Em especial, agora aproveitando que a Semana do Meio Ambiente, estamos inseridos principalmente no ambiente, no bioma Mata Atlântica, né? Vou conversar um pouquinho também a respeito desse bioma que tem tudo a ver com o trabalho que foi produzido. Até também recebi o convite para a gente fazer o lançamento do livro aí em Guararema, na Estação Literária, mas por hora tivemos que dar uma adiada nisso, mas logo que for possível, também com certeza vai ser lançado por aí. Então, eu fotografo natureza, escrevo algumas matérias, já publiquei algumas matérias ligadas a meio ambiente, na revista Terra da Gente, quando ela ainda tinha lá o seu formato físico, né, de revista mesmo. Eu bolei umas pautas, eu mesmo fui produzir tanto a matéria fotográfica quanto a parte escrita. Então, eu tive ali 3 matérias na época publicadas pela revista. Também publiquei algumas matérias no site da National Geographic, no National Geographic Online. Então, na época também que existia esse meio de comunicação deles a mais, fora a revista, e com pautas ligadas mesmo à natureza. Então, eu fiz aquela coisa, né, de fazer o meio de campo entre os dois mundos, trazer parte do que é do mundo científico, do que é da academia, e juntar essa linguagem, trazendo a fotografia, que é algo que encanta, e é um meio da gente trazer isso, coisas que estão distantes, né, da nossa realidade para mais pertinho e poder compartilhar isso com muita gente. Então eu aproveitei essa coisa da biologia ali e produzindo essas matérias. E a natureza é o carro-chefe, né? Dentro dos trabalhos que eu também faço, fora a produção de algumas fotografias para serem utilizadas em livros e em outras mídias. Também dou algumas oficinas de fotografia com celular em meio à natureza, então levo o participante a passar um dia interagindo no meio da Mata Atlântica, aprendendo técnicas de fotografia simples com o celular para melhorar as fotos, e nessa é uma experiência, né, em que a gente vivencia um dia de natureza, né, podendo sentir, ouvir, tá mais próximo da natureza e ainda aprendendo a tirar bom proveito da ferramenta celular para eternizar essas imagens, né. Eu tenho feito isso, muitas delas em áreas aqui próximas de Mogi. Parque das Neblinas é
um dos locais, e eu menciono o parque porque, né? Já que eu vou comentar do livro, que é o Jussara, a minha história, de certa forma, começou nesse primeiro contato com a palmeira Jussara, né? Quem é essa espécie? Acabou sendo no parque, ainda na época da minha graduação, em que frequentava ali com algumas aulas e alguns trabalhos, que eu fui apresentada, principalmente, né, conhecendo o suco do fruto dessa palmeira, e que só depois eu fui saber que, puxa, né, Jussara é o mesmo palmito que normalmente a gente conhece por aqui, na região de Mata Atlântica, que foi uma espécie assim amplamente explorada para o consumo. Então, até eu fazendo um retrospecto assim de, puxa, como começou a ideia que culminou no livro. Na época da graduação eu tive esses contatos, na minha pós-graduação também, no mestrado, eu trabalhei com coleta de frutos por aves, então eu analisava o comportamento de aves consumindo algumas espécies de frutos, e dentre eles, sempre no que eu passava de material, eu via lá a espécie Neuterpe edulis e Palmito jussara ou Palmeira jussara. Então esse contato já teve lá no passado. E ao longo do tempo, sempre nas minhas saídas a trabalho, fotografando, produzindo material, claro, né, essa espécie estava ali presente, como uma espécie que é símbolo da Mata Atlântica, né? Quem conhece, quem já teve o prazer, o privilégio de estar fazendo uma trilha em meio à Mata Atlântica, com certeza, se não conhece, já passou por essa espécie, e assim como eu antes não fazia ideia de quem ela era, isso vamos fazer lá em 2003, é algo que assim, você fala, puxa, então é essa espécie, né, que depois eu vim saber que era o mesmo palmito que a gente utilizou por um bom tempo para consumo, né, e consumo esse de uma forma não controlada, que levou em 2008 a espécie, infelizmente, entrar na lista de ameaçadas de extinção. Então, assim, né, a ideia começou como? De todas essas vivências que eu tinha, um belo dia eu falei, puxa, será que tem alguma coisa fora do mundo acadêmico, né? Porque existem trabalhos vastíssimos a respeito dessa espécie, da importância dela na dinâmica da floresta, de algumas utilizações que essa espécie tem em algumas populações caiçaras, quilombolas, aqui de região de Mata Atlântica. Então, vai desde trabalhos dentro da área da biologia, da ecologia, da botânica, o pessoal também dos engenheiros florestais. Então, tem muito material. Eu falei, puxa, já que eu fotografo, né, sou uma fotógrafa documental, comecei a olhar e ver que eu tinha algum material, principalmente depois de ter acompanhado alguns trabalhos do pessoal do Parque das Neblinas. Para quem não conhece, né, ou não sabe, o Parque das Neblinas é uma reserva, é uma RPPN, uma reserva de patrimônio natural, uma reserva particular da Companhia Suzano, né, mantido pela Suzano, e fica entre fica bem próximo, faz parte do distrito de Itaiaçupeba, fazendo já divisa com Bertioga. Tanto que quem já teve o privilégio de ir até o parque pode ter percebido nos caminhos, antes de se chegar no centro de visitantes, que a gente cruza ali o limite entre Mogi e Bertioga. Em alguns contatos que eu tive com eles e o privilégio de acompanhar alguns trabalhos, eles têm um trabalho bem bacana feito com a questão do palmito jussara, tanto de dispersão de sementes e de um certo repovoamento, vamos dizer assim, da jussara na Mata Atlântica ali do parque, bem como trabalhos, como oficinas com produtores próximos da região. E aí eu pude acompanhar algumas coisas, isso foi me chamando a atenção. Falei, nossa, um trabalho bacana que eles fazem e tudo mais. Aí eu comecei a olhar para o material fotográfico que eu tinha e vi que eu já tinha algumas coisas, né? E
E também, né, fui pego pela boca. Certa vez, eles têm lá um programa até feito de recepção que tem do pessoal da Natural da Mata, que faz as refeições para quem visita o parque. E as meninas lá, a Renata, a Wanda, eles sempre, com todo carinho, sempre preparam um suco de jussara. Aquele suco roxinho, gostoso, uma delícia. E quando me falaram, é um suco de jussara, eu não conhecia a planta, né? Como é que ela vem do bioma cerrado. A minha terra natal tá bem no cerrado, então eu não tinha conhecimento. Aí, ouvindo eles falarem, eu falei, é o mesmo palmito, que é essa espécie que a gente conhece, que infelizmente está ameaçada de extinção. Eu falei, puxa, então a espécie também dá o fruto, porque normalmente o que mais se ouve falar é do aproveitamento justamente do palmito e não de outras partes da planta. Aí eu comecei a pensar, falei, nossa, que interessante, né? A espécie está passando por esse processo e existem outros usos que é feito da planta, o que de certa forma é muito mais vantajoso do que, se fosse possível no caso, o corte, que infelizmente de maneira ilegal ele existe. Dá para você aproveitar outras coisas da planta. Eu fui pesquisar, olhei, realmente não tinha nenhum material, nem fotográfico e nem só de textos falando a respeito dessa planta. Daí eu comecei a tecer, né? Fui montar o meu projetinho, seguindo toda aquela coisa da curiosidade, fui pesquisar, fui ler bastante coisa. E aí pensei, por que não usar da fotografia, né? Desse olhar fotográfico, dessa coisa que encanta e trazer isso pra gente como uma forma de informação, né? Para levar conhecimento às pessoas, para falar, puxa, então essa espécie é aquela outra e eu não sabia que elas eram a mesma, né? Tanto que até quando cheguei a pensar no título, ele não estava todo formado como o que acabou ficando, que é Jussara, Palmeira da Mata Atlântica. No começo eu só tinha colocado Jussara, mas justamente para causar nossa, que espécie é essa, né? E aí eu fui realmente fazer uma busca e não tinha nenhum material. Então eu comecei a compilar a parte de texto, porque eu falei, bom, eu quero trazer informação, então fazer essa tradução entre os dois mundos ali, o que se tem do mundo acadêmico, com informações sólidas sobre o que é a planta, qual a importância dela no ambiente, questão de que tipo de fruto que produz, em qual período de tempo, para que mais que ela serve, valores nutricionais e por aí vai. E aí eu falei, bom, mas ele vai ter que ser rico em fotografias, né? Não só da própria espécie, mas como ela já é uma planta símbolo da Mata Atlântica, claro, a Mata Atlântica vai ser todo o cenário, o pano de fundo dessa espécie que vai ser a protagonista. Então, eu penso que isso deve ter sido coisa de uns 3 anos e meio que eu comecei a olhar para todo o material que eu tinha e já escrever esse projetinho. Falei, bom, então vamos começar, né? Já tinha algum material fotográfico que eu já pude separar ali, aí ler um artigo daqui, ler uma dissertação, uma tese dali, começo a localizar pessoas e já entrar em contato também com o pessoal do Parque das Neblinas, que é uma estrutura que está mais próxima, conversando com o Paulo Grock, né? Eu comentei, falei, olha, eu tô com a ideia de fazer o livro assim, assim, assado, não tem nada produzido ainda, posso frequentar, acompanhar mais de perto algumas coisas que vocês já fazem aqui de trabalho com a Jussara na região, para ter embasamento, né, para conhecer e poder traduzir isso depois em fotografias e ajudar também na escrita. Aí ele me falou, claro, fica à vontade, que bom que alguém teve a ideia de fazer isso, porque realmente também não tem nada assim, e isso vai ser algo bacana. Porque já que é uma espécie que está ameaçada e é uma espécie símbolo da Mata Atlântica, ela serve com o que os especialistas chamam de uma espécie guarda-chuva dentro da floresta, né? Através dela, que é
uma cadeia de outros seres vivem e são mantidos por ela. Inclusive, uma curiosidade, né? Os frutos da palmeira, ela tem um ciclo bem variável ali dentro da natureza, que varia de ter frutos maduros em algumas regiões de janeiro até junho, a gente encontra frutos, ou seja, ela está frutificada na mata num período do inverno, né, do outono e inverno, e aonde a oferta de frutos acaba tendo uma diminuição e ela serve de alimento para várias outras espécies, né? Só para vocês terem uma ideia, a palmeira jussara serve de alimento seus frutos, né, para cerca de 50 espécies de aves e cerca de aproximadamente 20 espécies de mamíferos. Então, aves a gente tem ali, né, que é super conhecido, tucano, que se alimenta dos frutos, jacu, jacutinga, tiê, e vários outros, né? São várias outras espécies de aves que se fartam ali dos frutos da palmeira jussara. De mamíferos a gente tem alguns macacos, é sabido que macaco prego se alimenta também, usa na sua dieta os frutos da jussara, cotia, até aquele sagui, né, o serelepe ou o caxinguelê também utilizam os frutos da jussara e várias outras espécies, inclusive de invertebrados, porque não só na copa da planta que o fruto é consumido, né? Aqueles maduros que caem no chão também serve de alimento para várias outras espécies, formigas, alguns besouros e por aí vai, né? Então, ela é uma espécie dentro da dinâmica da floresta bastante importante. E então foi aí que surgiu, até brinco, né? Que eu acho que não fui eu que escolhi o tema, né? Com certeza foi a Jussara quem me escolheu, que provavelmente uma passada de uma trilha ou outra, provavelmente ela dava uma espiadinha ali, ei, olha, tô aqui, veja meus frutos, olha que interessante. E aí, né, eu brinco com essa, mas com certeza também tem um pouquinho disso, aquele pozinho de perlim-pim-pim que é lançado. E eu comecei então a juntar material aí em busca das fotografias ao longo de todo esse período, né? Conhece um aqui, conversa com outro ali, é um que sempre indica o outro. E é um trabalho que vai ficando amplamente rico, né? Na hora que o livro está pronto ali de olhar, ele não está feito só com fotografias e informação, tem um monte de outras histórias, de outras pessoas inseridas ali também, né? E aí eu falei, poxa, que bacana. Nesse conhece um aqui, conhece outro ali, fui participar, entender e fotografar algumas pessoas que trabalham colhendo os frutos para a produção da polpa para comercialização, né? Alguns muito locais mesmo, que comercializam próximos. O parque mesmo, né? Eu acompanhei algumas coletas que eles utilizam a polpa para fazer os sucos, as sobremesas ao longo do ano no parque. Então, ele também tem essa aqui pela comunidade, nas proximidades do parque, tem vários, vamos dizer assim, não chegam a ser produtores, alguns até são, mas tem em seus quintais ali a palmeira frutificando, e então eles fazem a colheita da polpa para extrair, fazem a colheita do fruto, perdão, para produção de polpa depois para o nosso consumo. E aí então nessa entra um pouco da fotografia como mais uma ferramenta que trabalha ali com essa questão da conscientização, da conservação, e atrelada a isso, como várias coisas estão sendo mostradas aqui, inclusive eu estou comentando da questão da polpa do Jussara, a gente acaba trazendo também, né, a questão da gastronomia como mais uma ferramenta aliada à conservação. Coisa essa que eu aprendi bastante com as meninas lá da Natural da Mata, a Renata, a Wanda, a Helena, o Rafael, com essa questão assim, que eles utilizam bastante produtos da natureza, né, o cambuci, a jussara,
o araçá e por aí várias outras nativas da Mata Atlântica, utilizando em pratos que eles desenvolvem, para também até com essa conscientização da gastronomia como mais uma aliada à conservação. E aí, nessa, né, querendo ou não, tá aqui o livro prontíssimo. Aqui, para quem não conhece, esses são os frutos, né? Algumas pessoas têm até uma foto aqui no meio que ele é de um roxo bem escuro, que algumas pessoas olham e falam, nossa, eu pensei que fossem jabuticabas. Então, é o fruto da palmeira jussara. Então, o livro tá aqui, ele vem... Ó, aqui tem mais uma imagem. Então, é um livro que faz um passeio por imagens, pela fotografia, apresentando a palmeira, várias, ela no seu ambiente, né, compondo o cenário Mata Atlântica, e, claro, não poderia deixar de ter Mata Atlântica. A água, um bem valiosíssimo. Aqui seus frutos. E ela é recheada de, como eu estava comentando, né, a questão dos frutos. Então, uma colheita sendo feita e o fruto sendo debulhado. Aqui mais uma. A preparação dos frutos ali para depois passar para o processamento e extração da polpa. Essa é a imagem que eu comentei, que algumas pessoas já me deram feedback de, puxa, quando eu olhei bem rápido, achei que fossem jabuticabas. E não, né? Então, aqui tem várias outras partes que eu comento, porque não é só a utilização do fruto, né? As pessoas, após a produção da polpa, a semente que sobra ali, ela passa por um período em que ela começa a germinar, né? Que são esses pontinhos, no caso, e ela retorna para a natureza a partir de produção de mudas. Ou as sementes são lançadas também na floresta para ter um repovoamento. Então, aqui o livro vem recheado com bastante Mata Atlântica e um pouco, inclusive, de outras espécies que, como a jussara, também encontram ameaçadas, né? Aqui, no caso, a gente tem o bicudinho do brejo paulista, que, infelizmente, também está nesse status de ameaçado de extinção. Então, o livro está aqui bem rico, trazendo um pouco da história da palmeira jussara e bastante Mata Atlântica. Aqui a gente também tem mais uma outra espécie que é ameaçada, que é o sagui de tufo branco, o sagui da Serra Escura. Esse aqui é um filhotinho, que também é mais uma espécie que está ameaçada de extinção. No livro também vem bastante curiosidades, né? Mais Atlântica, uma das quais, por exemplo, que sempre me chamou a atenção, uma primeira vez que eu vi, foram as raízes da jussara no meio da mata. Quando eu vi Mata Atlântica, normalmente está sempre úmida, né? Que é uma delícia. Quando eu percebi esse tom vermelho, eu falei, nossa, gente, o que é? E fui acompanhando até ver que era da palmeira. Então, assim, é um fato bem curioso, bem diferente, porque é uma coloração que é impossível de você passar e não perceber isso no chão da mata, né? Então, o livro, ele vem, tá ricamente ilustrado com Mata Atlântica e a história da palmeira. E com essa questão do uso dos frutos, né? Que, inclusive, eu não comentei ainda, a jussara, né? A palmeira jussara e o açaizeiro, o açaí amazônico, as plantas são plantas que são aparentadas. Produzem frutos bem semelhantes, inclusive na questão nutricional, né? Os frutos da palmeira jussara, também são riquíssimos em antioxidantes, ferro, inclusive, se não me engano, acho que tem um teor de ferro um pouquinho mais elevado do que o açaí, e a questão de paladar é muito parecido. Você consumir um ou consumir o outro, se não te falarem o que é,
passa como se fosse açaí. Tanto que carinhosamente, né, algumas pessoas chamam mesmo, é o açaí da Mata Atlântica. Então é o fruto da Jussara que produz essa polpa deliciosa. E que hoje também, né, pode ser utilizada tanto para fazer não só o suco, como geleia, doces, massas, pães e por aí vai, brigadeiro, tudo eu acho que a imaginação mandar ali é possível de se fazer com os frutos. E essa utilização tem sido uma forma, já que ela não pode ser mais consumida pela questão do palmito, é uma forma da palmeira estar em pé, de continuar mantendo esse fluxo dentro da mata, né, que existem alguns trabalhos que inclusive falam que havendo um empobrecimento da quantidade de Jussara na Mata Atlântica, a Mata Atlântica também perde em qualidade, porque ela depende, para estar ali a floresta como a gente conhece, de outros organismos, outros seres que dispersem sementes de outras plantas. E a Jussara diminuindo na floresta, ela também diminui a questão dos grandes mamíferos, né, de alguns grandes mamíferos que também vão fazer parte da manutenção da mata como a gente conhece. Então, dessa saiu o livro, eu espero que assim, né, aquela coisa de trazer uma espécie símbolo que passa por uma situação dessa e servir de símbolo, né, de ícone ali para várias outras espécies que passam pelo mesmo grau de ameaça, ou às vezes até mais que isso, mas que despertem em nós a responsabilidade, né, de conservar, de cuidar, de conhecer, porque é aquela coisa, né, se a gente não se sente pertencido, não conhece determinada coisa, como que eu vou me interessar até para entender em que situação aquilo se encontra, né? Então, através da fotografia, eu vejo como essa coisa de trazer próximo, trazer essas coisas que, entre aspas, estariam longe, para mais pertinho da gente, né? Até um feedback gostoso que eu recebi de uma amiga esses dias, que recebeu o livro dela em casa. Ela falou, nossa, olhar para as fotos, como tá ali, eu folheando, ela me senti dentro da mata, fazendo uma trilha na floresta, eu consegui sentir o cheiro, o frescor de dentro da mata. A hora que eu vi uma foto de uma cachoeira, consegui até ouvir o barulho. Então, isso é interessante, né? De ver algo que fortalece, te dá um ânimo para falar assim, puxa, que bom que uma ferramenta dessa serve para esse despertar de mais pessoas, né? E inclusive de outros falando, nossa, fiquei curioso para poder conhecer o produto mais de perto, de experimentar alguma coisa feito com Jussara, mesmo que você me falou que parece com açaí, mas fiquei com água na boca de querer experimentar um suco ou algo produzido com a polpa dos frutos da Jussara, né? Então, é algo que eu espero que, assim, esse trabalho de ter pego uma espécie, ter apresentado às pessoas qual é a importância dela na manutenção da vida, da manutenção de um ciclo na floresta, de como ela também pode ser útil para a gente, né? Ela estando em pé, porque é igual no caso do palmito, quando ele é cortado, a planta é cortada para extrair aquela porçãozinha de palmito que é comestível, a planta não rebrota, ela encerra o seu ciclo ali, diferente, por exemplo, do pupunha ou do açaí, que a planta rebrota, no caso da Jussara, não. E aí uma planta levaria um outro ciclo para nascer, crescer e levar até uns de 12 a 15 anos para atingir a fase adulta, começar a produzir frutos, para daí estar ali servindo o fluxo de vida na floresta. Então, a questão, inclusive, do consumo dos frutos, né, a utilização deles de maneira sustentável, seja num sistema de agroflorestas, enfim, ou pequenos produtores que têm isso em seus quintais,
reforça aquela coisa, né? Vale muito mais a floresta em pé, a planta em pé, do que ela derrubada. Então, a gente acaba criando um elo que também, através desse consumo sustentável, dessa utilização sustentável, consegue ter rendas para essas pessoas, tem um interesse em maior da gente querer cuidar e querer que isso prospere e esteja ali, né? E aí a questão do livro também, nós tivemos no final, né? O livro foi lançado, eu apresentei o projeto para a editora Origem, né, com o querido Valdemir Cunha, e ele se interessou pelo projeto, por como estava ali, e se interessou em publicar o material. Então, aí a gente passa para uma nova fase, né? A questão de ter o material escrito, já ter as fotos e passar por como vamos tecer a narrativa visual do livro, né? Contar a historinha ali de uma maneira bem gostosa, que ele, tipo, foi muito bem feita por ele. A gente começou nessa fase do juntar todo o material e agora traduzir tudo aquilo para montar, criar todo um layout para que o livro tivesse aqui de uma forma física. E aí foi bem bacana, então de 1 ano e meio para cá a gente foi a outra parte do mandar material, tecer todo o processo até a fase de chegar o livro pronto. E aí nós lançamos no finalzinho do ano passado a campanha na internet, né, para venda antecipada dos livros, onde todo mundo que teve interesse adquiriu o livro pela campanha. E no finalzinho da campanha a gente conseguiu também, apareceu um apoiador que trabalha inclusive com a produção da polpa do Jussara, produzindo esse açaí, né? Então, que é o Jussaí, que eu achei bem bacana a marca. E aí eles se interessaram pelo produto, porque tem muito a ver com o que eles já trabalham, e essa seria mais uma forma interessante de estar levando conhecimento às pessoas a respeito dessa espécie, da importância que ela tem, de quais usos a gente pode ter de uma maneira sustentável, que isso trabalha com a recuperação, a manutenção da floresta, por exemplo. E então, assim, foram várias pessoas ao longo do caminho para... eu brinco, né? O livro, ele nunca é feito por uma pessoa só. Aliás, foram várias mãos que passaram ao longo de todo esse tempo para esse material estar aqui. Até o Moscatelli tinha me perguntado como que, se eu tiver interesse, como que eu adquiro o livro. Então, ele até pediu que eu pudesse deixar aqui. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, seja pelo site, seja pelo Instagram, pelo Facebook, basta me procurar lá, Elisa Carneiro, ou também através da editora Origem, pelo site da editora, eles também têm lá exemplares à venda. Então, essas são as duas formas de ter o livro. E espero, com essas sementes lançadas, que possa ter enriquecido um pouquinho essa participação na Semana do Meio Ambiente. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês por terem me escutado, por ter conhecido um pouquinho da história do livro. E é isso aí, eu espero que a semana frutifique bastante. Mais uma vez eu agradeço a você, Moscatelli, pelo convite, agradeço a Prefeitura, parabenizo pelo evento. O que precisarem, estou à disposição. Quem quiser também entrar em contato para trocar uma ideia, também estou à disposição, é só me procurar e vai ser um prazer poder conversar, colaborar, e é isso aí. Inclusive, né, uma das coisas que depois do livro pronto, eu tenho, de vez em quando aparece alguém que, puxa, que legal, tem um livro, eu produzo polpa do Jussara para vender, e isso é bem bacana, né? Algumas pessoas apareceram depois do livro pronto, tomando conhecimento, falando, nossa, que legal, fora aqueles que eu já pude acompanhar no processo durante a produção das imagens para o livro.
Eu imagino que vai ficar depois no finalzinho, a gente tem lá alguns contatos de pessoas aqui da região ou outros um pouquinho mais distantes, igual apareceu o pessoal, tem o pessoal do Jussaí, que é do Rio de Janeiro, tem um pessoal do Espírito Santo que apareceu, eu já vou falar aqui, é o Isara, né, do Emerson e da Viviane, o pessoal do Açaí Barbacoa, lá de Florianópolis, tem um grande aqui próximo que recomendo a polpa, que é uma delícia, que é o Sítio Maprê, lá o Pedro, e tem muita gente bacana espalhada por aí, então vale a pena. Quem tiver o contato e souber, vale a pena experimentar a polpa. E claro, né, eu acho que eu não comentei antes também, esse uso sustentável, inclusive, está tudo ali no texto do livro, mas, por exemplo, uma planta chega a produzir no máximo 3, algumas até 4 cachos por frutificação, né, por período de frutificação. Normalmente, essas pessoas que fazem a colheita do fruto para depois produzir a polpa, eles retiram um cacho de cada pé que é processado, o restante fica ali na planta para o uso da natureza, como sempre. Então, eu acho que vale a pena essas informações e mais outras curiosidades a respeito da planta, tá no livrinho, uma parte, um texto bem informativo, tá bem gostoso de ler. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ser mais aquela assim, né? Cuidado que a gente tem ao redor, porque a gente depende de toda essa natureza para a gente tá aqui, né, vivo. E é tão gostoso a gente poder caminhar por uma floresta ou por qualquer paisagem natural, qualquer bioma que seja com a sua riqueza, é algo assim encantador. Então, vale a pena aquela coisa, né? É nossa responsabilidade cuidar de tudo isso. Mais uma vez, gratidão e até a próxima.